para o podcast Sucesso é Evolução, com Ilana Matos. Ilana Matos aqui, bem-vindo ao quarto episódio do podcast Sucesso é Evolução. E hoje eu quero compartilhar com você um conselho que eu ouvi do meu mentor e depois que eu ouvi, compreendi, aderi para a minha vida, meus resultados se transformaram. Talvez você seja como eu. Por muito tempo eu escutei as pessoas erradas na minha vida. Eu ia pedir opinião sobre relacionamento com as pessoas que tinham relacionamento em frangalhos. Eu ia pedir opinião sobre finanças com quem tinha dívidas, a bancarrota. Eu ia pedir opiniões profissionais, empresariais, para as pessoas que não tinham os resultados. Ou seja, todo aquele conselho que eu ouvia, todas aquelas opiniões que eu ouvia, só tinha uma probabilidade de dar muito errado se eu seguisse o que aquelas pessoas estavam falando. E dito certo, quando eu seguia, meus resultados eram péssimos. E por quê? Depois que eu aderi à mentoria, trouxe mentores para a minha vida, eu entendi o motivo. Um mentor uma vez me disse que a gente tinha que descartar os conselhos de 99% de algumas pessoas e ficar só com 1%. E esse 1% de pessoas que a gente deveria ouvir tinham que preencher 3 critérios. E depois que eu adotei isso para a minha vida, tudo mudou. O primeiro critério para você realmente levar em consideração o conselho de alguém, a opinião de alguém, é que essa pessoa tenha as habilidades e as competências naquilo que ela está emitindo a opinião. Eu vou dar um exemplo geral que vai se encaixar nos 3 requisitos que a pessoa precisa ter para você ouvir ela. Digamos que você hoje esteja com uma doença, uma emergência médica, e você precisa ir para o hospital correndo. Chegando lá, quem que você quer ver? De quem você quer a opinião? Você não está muito preocupado com a opinião do porteiro da sua condição médica. Você não vai sair pedindo opinião para as pessoas que estão ali na recepção ou para a recepcionista, nem mesmo para a enfermeira. Por quê? Porque você quer quem tenha a habilidade para te dar a opinião certa, qual caminho seguir, qual tratamento seguir. Quem que é essa pessoa? É o médico, porque ele tem as habilidades, ele tem as competências. Então, esse exemplo vai servir para todos os requisitos aqui. Então, o primeiro requisito para você escutar alguém e levar a opinião dessa pessoa em consideração e o conselho dela em consideração, a orientação dela, é que ela tenha as habilidades necessárias e as competências necessárias para aquilo que ela está emitindo opinião. O segundo critério para você levar em consideração o que aquela pessoa está emitindo de opinião é que ela tenha experiência naquela área, no mínimo 5 anos. Então, se você está pedindo opinião, conselho empresarial, se você é um empresário, um empreendedor, pessoa que você está pedindo conselho tem que ter no mínimo 5 anos de experiência. Menos que isso, não adianta. Ela tem que ter experiência necessária. Não adianta ser teórica. Ela precisa ter vivido, experienciado por um período de tempo mínimo sobre aquilo que você está pedindo opinião. E o terceiro requisito que essa pessoa precisa ter, ela precisa ter o seu melhor interesse. Ela precisa se importar com você. Tem um ditado que diz que você não pode pedir opinião do vendedor se você deve ou não deve comprar o produto dele, porque logicamente ele vai dizer que sim, que o produto dele é o melhor. Mas por que ele vai dizer isso? Porque ele está importando com ele, não com você. Então, quando você for pedir opinião para alguém, conselho para alguém, que essa pessoa pense no seu melhor interesse. Você tenha certeza que essa pessoa quer o seu bem, que essa pessoa se importe. Da próxima vez que você for pedir conselho para alguém e você for escutar alguém, se atente a esses 3 critérios. Se essa pessoa tem experiência necessária no assunto. Não sai pedindo opinião de relacionamento, conselho de relacionamento para quem está com relacionamento afundado, para quem não se relaciona, para quem não sabe fazer o relacionamento ser harmonioso, para quem não tem conexão com o parceiro, com o cônjuge. Não pede conselhos de finanças para quem deve, para quem está em dívida. Não pede conselho empresarial para quem não consegue fazer a empresa, os seus negócios terem resultados. Essa pessoa precisa ter competências e habilidades. A pessoa precisa ter experiência na área. E por último, essa pessoa precisa se preocupar com você. Esse foi o melhor conselho que eu já recebi na minha vida. E depois que eu adotei, quando alguém emite uma opinião para mim, eu escuto. Mas eu estou sempre avaliando se essa pessoa tem habilidades, as competências, se ela é experiente naquela área e se ela realmente importa comigo. Se você fizer isso, eu tenho certeza que muita coisa já vai mudar para sua vida. E se você quiser continuar o bate-papo, você já sabe. youtube.com/Ilana Matos, Ilana com 2 L's, Matos com 2 T's. Vai lá no meu canal do YouTube que tem muito mais conteúdo lá para você. Até o próximo podcast.